Olá, pessoal. Vim falar um pouquinho sobre jardins de chuva. Jardins de chuva ganharam muita popularidade nos últimos anos como uma intervenção sustentável para manejo das águas pluviais urbanas. E não é à toa, né? Porque são estruturas bem bonitas, né? Tem toda uma atuação no embelezamento da cidade, em promoção de diversos serviços ecossistêmicos. Então, eu vou mostrar aqui algumas ações, né, alguns exemplos de jardins que são aplicados lá em Sydney. Então, aqui eu vou especificamente mostrar, né, a página da cidade de Sydney. Então, eu vou deixar o link aqui depois para quem tiver curiosidade para acessar e saber um pouco mais, né? Ver um pouquinho mais de detalhes sobre o sistema e sobre as intervenções que eles adotam. Mas a cidade de Sydney é uma referência aí, né, na adoção de medidas de controle na fonte. Então, só para, né, retomar alguns conceitos, né, a gente chama de medidas de controle na fonte aquelas técnicas que são adotadas de forma difusas pela bacia hidrográfica, de forma a gente ir captando o escoamento superficial, né, e evitando que essa água chegue rapidamente, carregando uma série de poluentes nos cursos d'água. Então, com isso, a gente, né, diz que a gente auxilia tanto nas questões de quantidade de água, porque a gente auxilia no combate nos picos de vazão no curso d'água, mas também a gente trabalha as questões de qualidade de água, porque quando a gente adota, né, técnicas como essas, as soluções baseadas na natureza, a gente traz para o sistema um ganho no tratamento desempenhado aí pelas plantas e os micro-organismos que colonizam essas estruturas. Então, aqui, né, essa foto é bem bacana, que mostra aí um pouco disso, né? Tem uma estrutura ligada, né, ao escoamento da sarjeta e a vegetação aqui desempenhando esse papel. E aqui mostra um pouquinho, né? Tem um infográfico aqui, um desenho que mostra, né, o funcionamento. Então, os jardins de chuva são ligados ao escoamento superficial, né? Então, via sarjeta, via uma caixa com grelha, por exemplo. E aí, o ideal é que essas estruturas elas tenham um rebaixo, né, para que elas possam recepcionar essas águas e armazenar um determinado volume e que elas sejam permeáveis, ou seja, sejam conectadas ao solo para que essas águas infiltrem. Há também a possibilidade de executar essas estruturas impermeáveis, no caso, por exemplo, onde a gente tem lençóis freáticos aflorados, e isso dificultaria, né, a ação da infraestrutura, porque teria ali um impedimento hidráulico para a entrada de água. É possível fazer essas estruturas impermeáveis, mas elas vão ter uma ação limitada na questão da infiltração, né? Não vão fazer infiltração de água, elas vão atuar mais na parte de tratamento, de controle de cargas poluentes. Então, elas vão ter que ter uma entrada e uma saída, então vai ter uma reconexão com o curso d'água depois da passagem por elas, que não vai ser via lençol freático. Mas aqui nesse infográfico, nessa imagem, mostra um pouco desse processo dela alimentando, né, via um dreno ou o próprio lençol freático, o curso d'água depois. E com isso, a água tendo passagem por dentro da estrutura, sofrendo tratamento, né, todo o processo ali biológico da interação entre plantas e micro-organismos na sua zona de raízes, fazendo com que haja a retenção das cargas poluentes. Eu já falei em outros vídeos, né? A gente tem uma questão aí das cargas de origem difusa, então o escoamento superficial ele traz uma série de cargas poluentes que vêm, a grosso modo, da lavagem da cidade, né? A cidade quando a chuva precipita sobre a cidade, ela literalmente lava a superfície. E esses poluentes, essa sujeira, né, numa linguagem mais simples, toda essa sujeira que está na superfície da cidade, ela é lavada pelas chuvas e vai com escoamento superficial até chegar nos dispositivos de drenagem e depois no rio. Então, à medida que a gente incorpora esses sistemas, né, que promovem tratamento, a gente está auxiliando no controle da qualidade das águas e protegendo nossos rios. Então, isso, né? Então, aqui para frente mostra um pouquinho, né? E a gente pode construir esses dispositivos, né? Esses jardins de chuva, enfim, né? De forma mais
genérica a gente pode chamar de células de biorretenção, a gente pode construir eles de formas muito diversas, né? E atendendo a propósitos específicos de onde a gente está atuando. Então, ao longo de rodovias, em praças, em residências, né? É bem comum, nos Estados Unidos e na Austrália a gente ter jardins de chuva dentro dos lotes recebendo descidas de telhado. Então, né, a calha coleta água lá do telhado, desce pelo conduto vertical e lança no jardim de chuva, ao invés de alimentar o sistema público diretamente, a gente alimenta um jardim de chuva, trata essas águas e só devolve o excedente para o sistema público, né? O ideal é que todas as águas sejam dissipadas ali no solo mesmo, se houver condições para isso. E aí, né, tem aqui alguns dos modelos, né, modelos mais em ruas residenciais, né, se a gente olhar aqui, a gente vê, né, então, ocupando uma vaga de carro, então isso é bem interessante, né, tem muitos locais que não tem ali um espaço possível numa calçada, mas, né, hoje a gente tem adotado essa estratégia de, né, ocupar ali uma vaga de carro para fazer jardim de chuva e, né, tem sido ótimo, porque a gente usa um espaço ali possível na cidade e consegue viabilizar a implantação de uma estrutura como essa que é tão importante para o sistema de drenagem. Então aqui, né, a gente vê, né, isso, né, tendo um desvio ali na sarjeta, passando aqui uma abertura para alimentar esse jardim de chuva e o excedente passa adiante para o sistema de microdrenagem, né, para uma boca de lobo e galerias. Aqui também, né, ocupando espaços ociosos no sistema de calçadas, né, então, né, também a gente pode, né, configurar isso aproveitando espaços que não são muito utilizados no tecido urbano. Então é bem interessante aqui, eu acho que vale a pena acessar, tem outros casos, né, eu vou deixar essa imagenzinha de fundo aqui que é interessante. Então, importante, né, dicas aí, né, para quem está se aventurando, quer fazer um jardim de chuva, a gente sempre é importante a gente fazer uma boa investigação, né, de infraestruturas subterrâneas para não sair cavando e, né, impactar outras infraestruturas como rede de água, rede de esgoto, telefonia, etc. Então, é importante quem vai iniciar uma empreitada nesse sentido, buscar os cadastros de infraestrutura do município para entender o que que tem ali, para não provocar nenhum dano. É importante também entender o tipo de solo que tem ali, se tem lençol freático aflorado, por exemplo. Então é importante ter uma noção básica, assim, né? A ideia que muitas vezes tem sido promovida, principalmente nos Estados Unidos, é que essas infraestruturas são estruturas simples que podem ser executadas pela própria população e tal, mas alguns cuidados são necessários para a gente evitar, né, danos em outras infraestruturas. Importante, né, sempre a gente adicionar aí uma proteção hidráulica, né, um dissipador na entrada do jardim, porque essa água pode, porventura, vir com bastante energia, e aí se a gente não proteger, colocar um enrocamento aqui, né, uma pedra de mão, pode ter um processo erosivo ali na entrada, então o ideal é sempre a gente colocar um dissipador de energia, que pode ser, então, pedra de mão, pode ser enrocamento, pode ser uma faixazinha de concreto ali com blocos moldados, enfim, aí existem diferentes estratégias. É importante que em zonas que a gente tenha muita produção de resíduo sólido, a gente proteja a entrada do jardim para que ele não seja um ponto de acúmulo de resíduos sólidos, então um gradeamento, por exemplo, alguma estrutura de retenção né, uma caixa de retenção de resíduos sólidos, sempre importante quando a gente tem essas áreas de muita produção de resíduos, né? É bem comum, por exemplo, áreas comerciais onde tem muita circulação de pessoas, ter muito resíduo sólido. Então, são cuidados importantes. Além disso, né, a gente tem o cuidado de sempre usar as espécies nativas para que a gente não impacte, né, a biodiversidade do entorno, não introduza espécies que sejam, né, predatórias e coisa e tal. E que a gente, né, faça extravasores para, no caso, né, da gente ter uma vazão excedente e, na medida do possível, usar drenos de fundo, conectando essas infraestruturas à infraestrutura subterrânea
né, adjacente, como por exemplo as galerias. Então, de forma geral, né, manter um rebaixo no jardim, porque o rebaixo permite formar um bolsão de acúmulo de água e com isso dissipar as águas aos poucos. Então, existem muitos manuais, né, disponíveis na internet. Eu vou deixar alguns links, algumas recomendações para quem tem interesse. E é isso aí, seja, né, eu sempre incentivo que as pessoas sejam promotoras dessas tecnologias, cobrem o poder público, né, busquem a prefeitura, as subprefeituras e se engajem coletivamente para adicionar esses elementos no sistema viário, no sistema de calçadas, enfim, são muito bem-vindos para o sistema de drenagem. Se o conteúdo foi útil para você, curte, compartilha com quem pode ser interessante também, para que mais gente, né, conheça esse tema e a gente propague essas ideias pela cidade.